Paz seja convosco, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma live de oração. Eu e a Vilma, nós somos da intercessão e nós vamos deixar uma palavra ao coração de cada um nesta noite, amém? Nós vamos dar início a essa live orando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui na presença dEle, amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui falando da tua palavra, levando esse evangelho, Senhor Jesus, que nos salvou, esse evangelho, Senhor Jesus, que através de Jesus nos limpou, nos sarou, nos deu uma nova vida. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito a nós, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado a cada manhã, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem nos cercado com tua boa mão. Que o Senhor Deus venha falar a cada coração, Senhor Jesus, nesta noite, trazendo, Senhor Jesus, libertação, arrependimento sincero em cada coração nesta noite, Pai. Nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo. Faça o Teu querer e faça a Tua vontade, Senhor Jesus, nas nossas vidas, nessa noite. Amém. E eu vou passar a palavra para a Vilma, que ela vai estar iniciando hoje com a palavra. Amém. Amém. A paz seja convosco. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós somos o povo de Deus, aquele que crê em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, que aceita como seu Senhor Salvador, para fazer parte do povo de Deus. Como povo de Deus, irmãos, temos que ter um comportamento que convenha com isto. O nosso modo de viver tem que ser diferente do tempo em que não tínhamos o Senhor em nossas vidas. Como lemos no versículos, como o Senhor precisamos nos vestir de algumas características que diz aqui no versículo, que seria a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, Deus está falando para a gente se vestir. Como uma pessoa de manhã acorda, ela fica preocupada em que roupa se vestir. E vocês, estão preocupados em que se vestir espiritualmente? Eu quero falar aqui um pouco sobre a benignidade. Amém. Benignidade, ele tem a ver com caráter, com excelência de comportamento, tem a ver com gentileza. Temos que ter doçura no nosso comportamento, temos que ser gentil, amável, sejamos mais dócil com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, até com as pessoas que nós não o conhecemos. Nós temos que ser gentios. Com a nossa gentileza, irmãos, que nós vamos levar o bom suave perfume de Cristo. Amém. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Ela é bem conhecida, ela é conhecida como salvo pela gentileza. Conta-se uma história de um empregado em um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém ouviu. Todos já haviam saído para suas casas. Era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava quase 5 horas preso, debilitado, com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu. O vigia entrou na câmara e resgatou-o com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia: por que ele foi abrir a porta da câmara se isto não fazia parte da sua rotina de trabalho? O vigia se explicou: trabalho nessa empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias.
e ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia, e quando chegou, entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo, por isso procurei e o encontrei. Né? A gentileza aqui salvou esse homem. Então nós temos que ser gentil, né? Ser gentil, como tratar as pessoas, ser dócil, porque a gentileza, que nem aqui eu falei para vocês, o nosso modo de viver tem que ser diferente, né? E a gente tem que ser dócil com os irmãos, com as irmãs, que nem... A gente tem que ser dócil, né, com os irmãos e com as irmãs, ser diferente. Então nós temos que nos vestir com as características de Jesus, né? Porque com a nossa gentileza que nós vamos levar o bom suave perfume de Cristo. Eu quero deixar uma pergunta para vocês se perguntarem. Um teste. Se Deus lhe desse R$1 por cada palavra gentil que dissesse e tirasse outro R$1 por palavra indelicada, você ficaria rico ou pobre? Vamos refletir nessa pergunta, tá bom, irmãos? Passa a palavra para a irmã Beth. Amém, irmãos. Eu vou estar lendo lá em Oséias, capítulo 6, amém? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E no versículo 3, a parte A, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós vemos aqui que é uma palavra de exortação para nós. E se nós voltarmos no capítulo 5 de Oséias, fala que Deus, Ele está repreendendo os príncipes e os sacerdotes. Eles estão sendo repreendidos e exortados para que eles venham se achegar ao arrependimento. E fala assim: aos rebeldes estão envolvidos em matança. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Eles tropeçaram em seu pecado. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. E o que nós vemos aqui no capítulo 6 de Oséias? Para que nós venhamos voltar ao Senhor. Porque nós sabemos que só Deus é a restauração na minha e na sua vida. Que assim como só Deus era a restauração na vida do povo de Israel. E não está sendo diferente nos dias de hoje. Quanta mortes inocentes nós temos visto que tem sido tirada. Nós temos visto quanto o número de aborto ele tem crescido. Nós temos visto quanto a prostituição, a imoralidade tem crescido. Nós temos visto quanta corrupção tem tomado conta dos corações humanos. Então não tem sido diferente como era naquela época. E tudo isso é uma consequência do pecado, porque as pessoas não querem conhecer ao Senhor. E lá em Oséias 5, versos 15, fala assim o Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, para você ver que o Senhor, Ele fala que Ele iria e voltaria ao lugar dele, porque os nossos pecados nos fazem separação entre Deus. E Ele fala assim que Ele ficaria ali até que reconhecessem que eles eram culpados. E o que nós temos visto hoje? As pessoas, elas têm errado, erro após erro, a iniquidade tem aumentado e elas não reconhecem a sua culpa. E fala assim: eles angustiados, de madrugada me buscarão. Nós sabemos que a consequência do pecado, ela vai produzir em nós dor, sofrimento, angústia que nos leve. E o Senhor, Ele permite que as consequências, as decisões erradas que nós tomamos ao longo nos alcancem.
porque é isso que o pecado faz. Ele produz dor, ele produz sofrimento, angústia, mas tudo isso é para que nos leve ao reconhecimento do nosso erro, para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente. E se você vê esse povo, como está escrito assim, o arrependimento deles não é um arrependimento sincero. Se você ler lá no 4, olha que o Senhor fala: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como um orvalho da madrugada que cedo passa. Então você vê que não era um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. E nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Lá em Oséias 5, versos 2, fala assim o Senhor: mas eu serei a correção de todos eles. E o Senhor, ele nos corrige porque ele quer que nós venhamos andar em caminhos retos diante da presença dele. E lá em Marcos 2, versos 17, fala: quando Jesus estava comendo com os discípulos, havia muitos pecadores. E os publicanos questionaram ele comer com os pecadores. E no 17 fala assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas para chamar os pecadores. Então, para você ver que o Senhor, ele veio para chamar os pecadores. E muitas das vezes, quantas pessoas não veem a sua vida que elas precisam de um Salvador, que elas precisam ser curadas, que elas precisam ser transformadas, elas não reconhecem isso na vida dela. E o Senhor fala que ele veio chamar os pecadores, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu e você, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, nós somos sim justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mas nós temos que reconhecer o que tem acontecido no mundo, que o pecado, ele tem deixado feridas, ele tem se alastrado como um câncer, como uma lepra. E isso daí é só Jesus, é só Deus que pode restaurar, é só Deus que pode curar as nossas feridas, aquilo que o pecado tem deixado em nós. E nós precisamos nos arrepender, como a palavra do Senhor fala. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. Então, o que o Senhor quer? Nos purificar, nos santificar, nos restaurar. E o que fala lá em Provérbios 28, versos 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Que nós venhamos confessar sim os nossos pecados, mas que nós venhamos deixar, para que nós venhamos alcançar a misericórdia de Deus. E depois de nós fazermos tudo isso, o que nós precisamos? Nós já reconhecemos o nosso erro, nós confessamos o nosso pecado e nós abandonamos o nosso pecado. Nós precisamos fazer o que está lá em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você precisamos crescer na graça, nesse favor imerecido, porque nós sabemos que Jesus se esvaziou da sua glória. Ele foi como um servo, ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, nós temos que crescer nessa graça e no conhecimento. Eu e você precisamos buscar na palavra do Senhor. Nós precisamos orar, buscar entendimento e conhecimento diante do nosso Deus. E saber que nós servimos um Deus que Ele é soberano e que a sua vontade vai ser estabelecida nessa terra e na minha e na sua vida. Como está escrito lá em Isaías 46, versos 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que te digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É a vontade do Senhor que vai prevalecer. Por isso que a palavra do Senhor fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós sabemos que Deus é Espírito, como está escrito lá em 1 Timóteo 6,16. Ao único que é imortal,
e habita na luz inacessível. Nós sabemos que o homem é carne, o homem é falho, o homem é pecador. Deus é espírito e Deus é santo. E o homem caído, ele não é espiritual, ele é carnal para tudo aquilo que é espiritual, a menos que ele nasça de novo, trazido da morte para a vida, das trevas para a luz. Porque o que o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos ter vida, nós precisamos ir até Jesus. Como fala, das trevas para a luz, porque só o Senhor pode iluminar e clarear as trevas que há em nós. E nós sabemos que a mente humana, ela é limitada. O conhecimento de Deus é infinito, por isso que fala que Deus, ele é imortal, ele habita na luz inacessível. Nós servimos um Deus glorioso. E o homem, ele vai ter o conhecimento daquilo que Deus quiser revelar a ele, como está escrito lá em Romanos 1, versos 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Você vai ter o conhecimento de Deus daquilo que Deus te revelar. E Deus, ele tem segredos para revelar a nós, como a palavra do Senhor fala. Mas a palavra do Senhor também fala que os segredos do Senhor são para os que temem. A pessoa precisa temer ao Senhor. E a palavra do Senhor também fala, clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O Senhor tem segredos para revelar a mim e a você. E em qual fonte você tem buscado? Aonde você tem procurado em conhecer ao Senhor? Porque você precisa saber que existe só um Deus que ele é fiel, justo e verdadeiro, que está lá em Deuteronômio 7, versos 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Como o salmista fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Muitas pessoas procuram fontes para conhecer a Deus, mas a única fonte, o livro dos livros que nós temos é a palavra de Deus. Nela que você vai poder conhecer, porque só ela pode te trazer o conhecimento de Deus. Então você já sabe que a primeira fonte é as Escrituras, é a palavra de Deus. E o que está escrito lá em Mateus 22, versos 29? Errais por não examinais as Escrituras. Por isso que eu digo, nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós venhamos andar em caminhos retos, para que nós venhamos ser dirigidos na luz da palavra. Nós precisamos ler a palavra do Senhor como o Senhor nos exorta, para que nós venhamos profetizar aquilo que a palavra do Senhor fala. Nós precisamos nos alimentar dela, porque nós sabemos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Só ele que pode matar a minha fome, a sua fome. Só ele que pode matar a nossa sede, porque só nele nós vamos ter vida. E lá em João 5, versos 39 e 40 fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, se você está procurando em conhecer a Deus, examine a Escritura. Elas testificam do Senhor. E não queres vir a mim para ter vida? Quantas pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus, têm rejeitado a verdade da palavra de Deus e têm andado em caminhos de morte. E nós sabemos que só Jesus, ele é a fonte de vida. E lá em Jeremias nós vemos quando o Senhor fala que o meu povo cometeu 2 maldades contra mim, que eles deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então por isso que eu falo, a sua fonte é Jesus, ele é o manancial de águas vivas. Nós precisamos estar ali buscando, se enchendo dele, para que do nosso interior venha fluir o rio de águas vivas, porque é só nele que nós vamos ter a vida. E a segunda fonte é a oração,
porque às vezes existem muitas pessoas que falam, eu leio a palavra, mas eu não entendo. Mas através da oração, lá em Provérbios 2, versos 3 ao 5, fala assim: se clamares por conhecimento e por inteligências alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como um tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu e você precisamos clamar a Deus em oração. Nós precisamos pedir a Deus o conhecimento. Nós precisamos pedir inteligência, assim como está falando aqui. Nós temos que buscar como a prata, como um tesouro escondido. E nós vamos entender o temor do Senhor. E nós vamos achar o conhecimento do nosso Deus. Eu e você, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus, para que Ele se revele a mim e a você, para que Ele se revele a nós. Aí nós vamos passar a ter experiência com Ele. E você não vai ter mais dúvida, porque por incrível que pareça, existem pessoas que têm dúvida que Deus existe por causa do caos, porque muitas coisas acontecem na vida dela. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha e da sua vida. E se você passar a procurar e ter essa intimidade com Deus, você vai ver que Deus está cuidando de você, que Deus está zelando por você. Assim como eu falei na live passada, o Senhor, Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está sentado à direita do Pai. Ele está intercedendo por mim e por você. Por mais que algumas coisas tenham saído do seu controle, nada está saindo do controle do Senhor. Nós podemos também conhecer a Deus através das revelações do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios 2, versos 10. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu e você podemos mergulhar nas profundezas do Espírito Santo de Deus e descobrir as riquezas, porque o Espírito Santo pode revelar a mim e a você. Lá em Efésios 1:3 fala que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, esse evangelho que nos salvou, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia. E hoje eu e você, nós temos esse privilégio do Espírito Santo habitar na minha e na sua vida. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia, executava uma obra na vida de uma pessoa, depois ele subia, ele não permanecia na terra. Mas hoje não, hoje ele veio para ficar na minha e na sua vida. O Senhor deixou ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos leva a caminhar na verdade. Só ele pode nos fazer andar em Deus, a viver em Deus. E quando você entende isso e você começa a fazer como a palavra do Senhor, se encher do Espírito Santo, as coisas vão começando a clarear na sua mente. O Espírito Santo, ele vai clareando na sua mente. E você vai a cada vez mais aprofundando no conhecimento de Deus. Porque nós servimos um Deus que ele é onisciente. Então não importa aquilo que você está passando. Às vezes você pode estar pensando assim, eu não estou aguentando essa situação, eu não vou aguentar mais. Mas Deus, ele é onisciente e ele conhece, ele sabe até onde você aguenta, até onde você pode ir. Porque o que fala lá em Salmos 103:14? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. O Senhor sabe, você foi criatura dele, foi ele que te gerou, foi ele que te criou. Então ele conhece até onde nós podemos ir. E nós podemos conhecer a Deus através das tribulações, as experiências ao longo da nossa caminhada. Porque quantas tempestades nós já passamos, quantas tribulações, quantos vales, quantos desertos, mas nós podemos dizer que até aqui a mão do Senhor nos sustentou. Nós vemos o cuidado do Senhor, você vê o cuidado do Senhor, você vê que a força, o poder do Senhor tem se aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. Nós vemos a vida de Paulo.
Paulo, ele tinha um conhecimento de Deus e ele muito sofreu. Mas o que ela fala lá em 2 Coríntios 12, 10? Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, sou forte. Então nós podemos dizer, até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado. Nós temos sido fortes porque o Senhor, ele é forte. Nós sabemos que nós podemos confiar nesse Deus. Nós sabemos que o poder de Deus tem operado na minha e na sua vida. E nós podemos ter alegria sim em meio às tribulações. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E quando uma pessoa não tem o conhecimento de Deus nas tribulações, ela acha que Deus abandonou ela. Ela acha que Deus esqueceu dela. Mas o que o Senhor, ele quer é nos ensinar através das tribulações. Ele quer nos trazer para perto. E eu quero deixar para você algumas consequências de quem despreza em conhecer a Deus. Que está lá em Romanos 1, versos 28. Deus entregará sentimentos pervertidos. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quantas pessoas têm endurecido o coração ao Espírito Santo? Quantas pessoas têm rejeitado a verdade? Não querem saber da verdade, não querem a Cristo. Nós não podemos fazer isso. Por isso que está escrito em Apocalipse 22, 11. Continue o injustiço a praticar a injustiça. Continue imundo na imundícia. Continue justo a praticar a justiça. E continue santo a santificar-se. Eu não vou ter tempo de ler tudo, mas lá em Romanos 1, versos 29 ao 32, se você ler lá, você vai ver o que tem prevalecido no mundo de hoje. Que é o matar, o furtar, o enganar. Nós vemos o quanto a violência, uma natureza pecaminosa, ela tem se fortalecido porque as pessoas têm se afastado de conhecer a Deus, de prosseguir em conhecer a Deus. E que em Oséias fala, o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Eles têm amado mais a criatura do que o Criador. E eles estão andando no engano, na mentira. Nós vemos, como a palavra do Senhor fala, de onde vêm as guerras e as pelejas que há entre vós. Não é dos nossos membros que guerreiam, que nós somos cobiçosos, invejosos, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos maus para gastar em nossos próprios deleites. Nós não podemos fazer amizade com o mundo, porque a amizade do mundo ela é inimiga de Deus. As pessoas têm amado mais as trevas, as pessoas devem procurar o reino do Senhor, a verdade do Senhor, a justiça do Senhor, não. Elas estão procurando o engano, vivendo no engano. E o Deus desse século, ele cega o entendimento dessas pessoas, para que elas não vejam a glória do Evangelho. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um grande avivamento. E Deus ele tem esse poder para trazer um avivamento aonde vai haver renúncia, reverência, submissão à palavra do Senhor, aonde esse avivamento ele vai produzir um arrependimento sincero em cada coração, aonde o avivamento vai produzir em nós uma oração fervorosa, uma verdadeira adoração, uma verdadeira conversão, aonde o Espírito Santo, ele vai manifestar o teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, porque nós sabemos que quem busca conhecer a Deus, desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Nós vemos que nós estamos vivendo, nós vemos tanto caos neste mundo, nós temos visto quantas tragédias desde o começo desse ano, mas nós sabemos que nós temos a paz que excede todo entendimento, porque nós recebemos um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Por mais que as coisas estão sendo abaladas às nossas voltas, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento.
entendimento, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, e nós somos fortalecidos mediante a graça em Cristo Jesus, e nós podemos ser cheios da presença de Deus. Então eu quero que você entenda que toda atitude que você tomar nessa vida vai ter consequência. Naquele grande dia, grandes e pequenos estarão diante do Senhor, e Deus não terá o culpado por inocente. Então, para que eu e você possamos ter uma vida, como diz a palavra do Senhor, santa, fiel e repreensível, nós precisamos do conhecimento de Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Quando você lê o livro de Oséias, que você lê o primeiro capítulo, quando Deus fala para ele casar com uma prostituta e ele obedece ao Senhor, e Deus usa a vida de Oséias para falar com a nação de Israel. E Oséias vai e casa, e essa mulher tem 3 filhos, mas ela abandona Oséias, ela deixa Oséias, e ela volta a se prostituir, e ela é usada em rituais pagãos. E quando essa mulher estava acabada, ela foi colocada no mercado para vender como escrava. E o que Oséias faz? O marido que foi traído por essa mulher, ele entra no mercado e compra ela, não para humilhá-la, mas para amá-la, para restaurá-la. E é assim que é o amor de Deus por mim e por você, pois Ele não nos trata conforme as nossas transgressões, mas com as suas muitas misericórdias. E é assim que Oséias se vira para a nação de Israel, e ele fala: é desse jeito que Deus, Ele quer fazer com você. Deus quer te perdoar, Deus quer te restaurar, Deus quer te dar um novo coração, Deus quer te dar uma nova mente. Ele quer nos pegar em seus braços e nos lançar nos braços de amor. Mas para isso eu e você precisamos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos não endurecer o nosso coração quando o Espírito Santo fala à igreja. A palavra do Senhor fala que ninguém tem um coração perverso que se afaste do Deus vivo. Nós precisamos saber que ainda há esperança para mim e para você, que nós ainda temos tempo de nós nos arrependermos, de nós voltarmos para Deus em oração, em clamor, em jejum, em arrependimento pelos nossos pecados, porque é isso que Deus quer fazer para mim e por você. Muitas das vezes você estava lá caído e Deus vem e Ele restaura, porque é isso que Ele fez com a nação de Israel e é isso que Ele faz comigo e com você. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, e que eu e você venhamos fazer como a palavra do Senhor está falando. Porque naquele grande dia o Senhor não terá o culpado por inocente. Que nós venhamos nos arrepender hoje dessa oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje, de nós servirmos a Ele com todo o coração, para que a glória dEle e o nome dEle seja exaltado na minha e na sua vida. Deixa Deus te restaurar. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E nós vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando para que o Senhor entre. Às vezes você está aqui escutando esta live e você fala: eu errei, eu pequei. Que você possa confessar o seu pecado e deixar, porque Deus, Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ele pode restaurar, ainda há tempo. Nós temos a graça do Senhor. Há tempo ainda de nós nos arrependermos, de Deus transformar a nossa vida, de Deus nos levantar novamente, amém? Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor, Pai, nesta noite. Nós lemos a Tua palavra, Senhor Jesus, e nós pedimos a Tua misericórdia de Deus sobre nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor nos amou tanto que deu o Seu Filho Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, que haja um arrependimento sincero em nosso coração, Pai.
Olha para cada vida, Senhor, que está orando comigo nesta hora, Senhor. Esta pessoa, Senhor Deus, que tem clamado e pedido ajuda para o Senhor, para que ele possa se levantar na força do Senhor, para que o Senhor Deus venha tirar todo o vício, Senhor, que ele tem, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra diz, Pai, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Senhor. Livre essa pessoa, Senhor, do império das trevas. Traga ela para a luz do Senhor. Tira ela das trevas, Senhor, assim como o Senhor um dia nos tirou, Pai. Eu tenho esse exemplo de vida na minha família. Quando o Senhor resgatou o meu marido, Senhor, dos vícios, o Senhor resgatou ele do mundo da perdição, o Senhor é o mesmo. O Senhor pode, Senhor, ao encontro de cada pecador nesta noite e restaurar, Senhor, e tirar todo o vício, Senhor, na vida deles, Pai. O Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é um Deus que restaura, Senhor, que haja um grande avivamento, Senhor, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor em arrependimento, que nós possamos nos humilhar diante das tuas potentes mãos, Senhor, para que o Senhor venha fazer o teu querer nas nossas vidas, Pai. Nós andamos graças, Senhor Jesus, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu coloco diante do Senhor a cada família, a cada mulher que tem orado pelo seu marido, a cada mulher que tem orado pelo seu filho, pedindo para que o Senhor entre com uma intervenção, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte. A tua palavra diz que se tiraria a presa do valente. Nós sabemos que o Senhor é mais valente ainda. Existe sim um valente querendo, Senhor, tirar as vidas, Pai, mas o Senhor é o valente dos valentes, porque o Senhor é o general de guerra, Senhor, e o Senhor Deus pode sim, Senhor, resgatar, transformar, quebrar todas as cadeias, quebrar todos os grilhões, quebrar todas as amarras que o inimigo tem lançado, Senhor, sobre a vida. O Senhor pode dar uma nova mente, Senhor, uma mente restaurada, uma mente transformada, um coração quebrantado, um coração contrito diante da tua presença, Deus, porque nós servimos um Deus verdadeiro, o Espírito Santo, glória a Deus, que Ele habita nas nossas vidas e Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então convence o meu irmão e a minha irmã do pecado, da justiça e do juízo, que ela possa andar em caminhos retos diante da presença do Senhor, para que o Senhor venha fazer tudo novo, que nós possamos prosseguir em conhecer cada vez mais a Ti, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é a fonte de vida eterna, Pai. Nós colocamos, Senhor, a nossa nação diante de Ti, porque só o Senhor é a restauração na vida do Teu povo, Senhor. Só o Senhor pode, Senhor Deus, curar a alma cancerígena, Senhor, que tem ficado por causa do pecado. Só o Senhor pode nos purificar de todo o pecado, Senhor. Então purifica a nossa nação, purifica cada irmão, a cada irmã, nos purifica, Senhor, assim como o Senhor fez com Josué. O Senhor tirou, Pai, os vestidos, as vestes sujas e colocou vestes novas. O Senhor colocou um turbante novo, assim como o Senhor fez com Isaías, que o Senhor purificou os lábios de Isaías. Purifica os nossos lábios, nos santifica, Senhor, nos purifica assim como o Senhor purifica o ouro, Deus. Nós queremos ser purificados, nós queremos ser lavados mediante a Tua palavra, nós queremos andar em santidade e em temor diante do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Senhor, para que até nós venhamos chegar à plenitude de Cristo, e Cristo sendo formado em nós, Senhor, nós colocamos a igreja do Senhor, que haja arrependimento sincero em cada coração, que haja uma conversão genuína, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, Pai, que nós possamos fazer a obra do Senhor com amor,
com zelo, com dedicação. Que o Senhor fortaleça cada ministério na nossa igreja, Senhor, a cada líder, Senhor, para que eles venham, Senhor, estar diante da tua presença, santificado. Santifica o teu altar, Senhor. Santifica o altar do Senhor, Pai. Faça tudo novo, Senhor, na tua igreja. Levanta uma igreja sarada, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós colocamos a vida dos nossos pastores diante de ti. Que eles continuem, Senhor, sendo fortalecidos pelo Senhor, para levar, Senhor Jesus, o Evangelho, Senhor, para que almas venham ser alcançadas, para que almas venham ser transformadas, Senhor. O Senhor fala na tua palavra que o Senhor aumentaria os números de salvos. Então aumenta os números de salvos, Senhor. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Que a vida dos nossos pastores estejam guardados debaixo das tuas potentes mãos. A casa, os filhos, Senhor, estejam na tua presença, Senhor. Nós colocamos a vida dos nossos governantes, dos deputados, do presidente diante do Senhor. Que eles venham tomar decisões que vão honrar a ti. Para o povo, Pai, para que o povo venha ser, Senhor, abençoado com cada decisão que for sendo tomada, Senhor Jesus. Nós colocamos, Senhor, a vida dos nossos filhos, para que eles possam, Senhor, temer ao Senhor, para que eles possam crescer, Senhor, cada dia mais na tua presença. Livra eles do engano deste mundo, livra eles do engano das trevas, Senhor, para que eles venham rejeitar todos os manjares do inimigo, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a nossa cidade nas tuas mãos. Nós colocamos aquelas famílias que estão, Senhor, precisando de uma porta aberta, que estão precisando, Senhor, que o Senhor entre com tua provisão. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Por isso vai ao encontro de cada família, de cada lar, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo refrigério, Senhor, em cada coração nesta noite, Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e eu te agradeço por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Muito obrigada, Senhor. E eu passo para ti. Amém. Amém, Pai querido. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por essa palavra hoje, Papai querido. Obrigado, Senhor, Glória Deus. a Deus. Obrigado, Senhor, Deus, por o Senhor ter nos sustentado até aqui, Senhor, Deus, pelo nosso fôlego de vida, Amém. pelos teus cuidados, Senhor, Deus, das nossas vidas. Guarda, Senhor, Deus, a nossa noite, que tenhamos uma noite tranquila. É verdade, no Deus. nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar terminando esta live. Eu creio que Deus falou a cada coração. Que você seja abençoado, que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.